Não basta ser campeão, tem que deixar todo mundo comendo poeira. Hoje a gente vai falar das equipes que tiveram o melhor desempenho da história em cada uma das 7 grandes ligas europeias. Começamos pela Eredivisie, o holandesão, onde o time com a maior pontuação foi o PSV na temporada 2014-2015. O elenco era treinado pelo Philippe Cocu e tinha alguns jogadores aí bem famosos, né, do futebol europeu, como o guardado, o cara que era muito jovenzinho na época, que era o Bergwijn, e o Wijnaldum, né, mas na verdade os dois caras que eram os principais craques da equipe ali eram o Memphis Depay e o Luuk de Jong. Eles faziam a dupla de ataque e terminaram como os dois maiores artilheiros daquele campeonato, o Memphis com 22 gols e o Luuk com 20. E eles foram campeões então com 88 pontos, numa campanha de 29 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Foram 92 gols marcados e 31 sofridos, num saldo positivo de 61, né? Esse título foi bem especial por ter sido comandado por um ídolo do clube, né? O Philippe Cocu como jogador foi muito vitorioso no PSV, por também ter tirado o PSV de uma seca de 5 anos e por ter sido feito aí com a melhor campanha da história, sendo que eles ficaram com 17 pontos de vantagem para cima do segundo colocado. É coisa, hein? Só que 6 anos depois, outro time atingiu a mesma pontuação recorde, que foi o Ajax do Erik ten Hag. E se você acompanha o futebol europeu com alguma frequência, vai saber os nomes daquele time tudo de cor, né? Eram caras como o Lisandro Martínez, o Daley Blind, o David Neres, o Antony, o Haller e o principal jogador, o Dusan Tadic. O Ajax não teve o artilheiro daquela liga na temporada 2020-21, mas teve o Tadic com absurdas 17 assistências, foi o maior garçom, né? A campanha em números então, os mesmos 88 pontos lá do PSV, né? 28 vitórias, 4 empates, 2 derrotas, com 102 gols marcados e sofreram apenas 23, ou seja, um saldo positivo de 79. Então se a gente fizer aí nos critérios de desempate, digamos assim, essa campanha do Ajax foi melhor que aquela do PSV. E um fato curioso sobre esse título é que ele veio na temporada seguinte, aquela de 2019-20, que foi cancelada por causa da pandemia do coronavírus, né? Não teve nenhum campeão. E quando o campeonato foi cancelado, o Ajax estava na liderança. Então eles tiraram o atraso aí com gosto, né? Já na Bundesliga, apenas uma equipe tem o posto aí de melhor campanha da história do campeonato alemão. E obviamente que você já sabe que é o Bayern de Munique, né? Eu tenho certeza, quando eu tava falando, você já tava pensando no Bayern. O gigante da Baviera fez uma campanha absurda na temporada 2012-2013, né? Comandados aí pelo Jupp Heynckes. O Bayern tinha algumas figurinhas carimbadas, como o Manuel Neuer e o Thomas Müller. Alguns que já se aposentaram, como o Lahm e o Schweinsteiger. E outros que já saíram, como o Rafinha, Dante e Luiz Gustavo. E os jogadoraços Alaba e Toni Kroos. Além, claro, da dupla Robben e Ribéry. Então, só pelos nomes, você já sabe que era um timaço absurdo, né? Mas a campanha foi histórica, então vamos direto pros números, né? 91 pontos na tabela, 29 vitórias, 4 empates e apenas uma derrotazinha, que foi na rodada número 9 pro Bayer Leverkusen. Então dá pra dizer que o Bayer tirou a invencibilidade do Bayern, com N no final, né? Brincadeira, ninguém chama o Leverkusen de Bayer, tá? Mas foram 98 gols marcados do Bayern de Munique e 18 sofridos, com um saldo de 80 positivo, né? E outro recorde que eles marcaram aí nessa campanha foi de garantir o título com 6 rodadas de antecedência. Meu amigo, eles ficaram 25 pontos à frente do segundo colocado, que foi o Borussia Dortmund. Cara, é bizarro você, tipo, jogar 6 últimas rodadas do campeonato já como campeão assegurado. E olha que na Bundesliga, ao contrário de outras ligas europeias, existem apenas 34 rodadas, hein? E sabe o que é mais absurdo ainda? Essa temporada foi a melhor campanha na história da Bundesliga e o Bayern de Munique levou na mesma temporada Copa da Alemanha, Supercopa da Alemanha e a orelhuda a Champions League. Uma temporada simplesmente histórica dos caras lá, né? Também é histórico quando você deixa o like no vídeo, que isso ajuda muito o nosso trabalho. É 2 segundos, não custa nada e faz toda a diferença pra gente, beleza? Obrigado pela força. E agora chegamos na Liga Portugal, que é o recorde mais recente dentre esses todos, tá? Que é o Porto do Sérgio Conceição, que na temporada 21-22 fez a melhor campanha da história do campeonato português. Dentre os principais jogadores da equipe estavam o veteranaço Pepe, né? O Vitinha, que depois foi pro PSG, o Otávio, o Luiz Dias, que jogou só metade da campanha, e o grande artilheiro da equipe, o Mehdi Taremi, que fez 20 gols aí na campanha dos Dragões. E vale dizer que o Porto, mesmo tendo conseguido esse recorde de pontos, não ganhou o título
título com os pés das costas não, porque o Sporting também fez uma campanha muito boa, tá? Então foram apenas, entre aspas, 6 pontos de vantagem pro segundo colocado. Foram 91 pontos marcados pro Porto, 29 vitórias, 4 empates e apenas uma derrotazinha. Esses números aí são idênticos àqueles que a gente acabou de falar da campanha histórica do Bayern, né? E aí nos gols, 86 marcados e 22 sofridos, um saldo positivo de 64. E além disso, um saborzinho especial, um temperinho a mais ainda para esse recorde, foi que o título foi garantido onde? Na 33ª rodada, com uma vitória para cima do arquirrival Benfica. Por falar em Benfica, vale uma menção honrosa à temporada de 1990-91 que eles fizeram, porque naquele ano o Benfica cravou 32 vitórias, 5 empates e uma derrota, mas era um formato diferente da Liga Portugal, tá? Primeiro porque tinham 38 rodadas e segundo que naquela época a vitória dava apenas 2 pontos. Então se a gente analisasse aquela campanha sob os olhos de hoje, o Benfica teria feito 101 pontos, mas não dá pra comparar porque na verdade eram mais rodadas, né? Então o recorde oficial, considerando como as ligas estão hoje em dia, é esse do Porto de 2021-22. Chegando na Ligue 1, você pode tentar adivinhar qual time é o recordista, né? E sim, você acertou de novo. Exatamente, você precisou de meio segundo para saber que era o Paris Saint-Germain. Já vivendo os bons anos aí, né, endinheirados com a grana do Qatar, o PSG conseguiu a melhor campanha da história da Ligue 1, mas engana-se quem pensa que foi agora com o Mbappé, com o Messi, Neymar e tal, nada disso. Foi mais pra trás na campanha da temporada 2015-16. O time era comandado pelo Laurent Blanc e tinha no seu elenco algumas figurinhas carimbadas também, como o Marquinhos, o Kimpembe e o Verratti, mas também outros caras que jogaram bastante por lá, como o Thiago Silva e Davi Luiz, o Maxwell e o Thiago Motta, o Matuidi e o Di Maria, Lucas Moura, Cavani e claro, o Ibrahimovic, que era a estrela daquele elenco, né? E que foi o artilheiro da Ligue 1 com muita sobra aí, com 38 gols marcados em 38 rodadas, uma média de 1 gol por jogo. Mesmo da Ligue 1, né? Não dá pra rebaixar, cara, é gol pra caramba, velho. E o Paris finalizou aquele campeonato com 96 pontos, 30 vitórias, 6 empates e 2 derrotas. Agora se liga, foram 102 gols marcados e apenas 19 sofridos, um saldo gigante de 83 positivo, né? Agora, o PSG conquistou aquela liga com tanta folga, mas tanta folga, que eles garantiram o campeonato com 8 rodadas de antecedência. E você achou que as 6 do Bayern de Munique lá eram muita coisa, né? E detalhe, o jogo que eles garantiram o título foi uma vitória de 9-0 sobre o Troyes. É inacreditável. E a gente sempre tende a rebaixar um pouco as coisas que acontecem na Ligue 1, né? Mas o fato, né, isso aí não dá pra negar, é que até hoje essa campanha não foi repetida, mesmo o PSG ainda tendo jogadores melhores do que tinha naquela época. Vamos para a Premier League e o time com melhor campanha na história, incrivelmente, não é nenhum dos Manchester United do Alex Ferguson, mas é um time de Manchester, né? Na temporada 2017-18, apenas a segunda do Pep Guardiola lá no Manchester City, ele transformou o inglesão todo poderoso, porra, a liga mais difícil do mundo e tal, num parque de diversões, amigo. Era uma equipe que conta com nomes que estão por lá até hoje, né? Como Ederson, Walker, Gundogan, Bernardo Silva e De Bruyne, e outros que já se foram, como o zagueirão Kompany, o Fernandinho, o Davi Silva e o Kun Agüero. Aquele time do Manchester City jogava como música, né? E chegou a engrenar 18 vitórias consecutivas no campeonato, cara. É muita coisa, né? Os destaques individuais aí foram o Agüero, com 21 gols na temporada, e o Kevin De Bruyne, né? Sempre passando aí com 16 assistências. Vamos pros números então, porque é o primeiro time dessa lista que chega na marca de 100 pontos. Foram 100 pontos cravados, 32 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. 106 gols marcados e 27 sofridos, um saldo positivo de 79. Essas 32 vitórias em apenas um campeonato inglês é um recorde para a competição que foi igualado pelo próprio City na temporada 18-19 e depois pelo Liverpool na temporada 19-20. Outro recorde atingido nessa campanha foi a diferença para o segundo colocado, né? Foram 19 pontos para o Manchester United. Esse time do City aí era bizarro e considerando que a Premier League é uma liga muito rica, onde até os times mais fracos conseguem se reforçar bem, né? Onde tinha os 4 grandes que viraram 6 grandes e agora tem o Newcastle ricaço também, daqui a pouco vai ser, né, top 7. Vai ser difícil alguém conseguir repetir uma campanha como essa aí, viu?
Na La Liga, duas equipes dividem o posto de melhor campanha da história, obviamente são o Real Madrid e Barcelona, e essas campanhas já fazem aí lá para 10 anos, né? Então são as mais antigas aqui desse vídeo. Na temporada 2011 e 2012, o Real Madrid era comandado pelo José Mourinho, e eles sabiam naquela época, cara, que para conseguir vencer o Campeonato Espanhol, teriam que fazer uma campanha praticamente perfeita. Afinal, eles estavam batalhando contra nada mais, nada menos do que o Barcelona de Pep Guardiola. E foi exatamente isso que eles conseguiram fazer, beleza? Aquela equipe tinha grandes nomes como Casillas, Sérgio Ramos, Benzema e Cristiano Ronaldo, Xabi Alonso, Ozil, Di Maria, entre outros. E no meio de todos esses, o grande craque obviamente era o Cristiano Ronaldo, que só não foi artilheiro daquela La Liga, porque foi bem a temporada que o Messi resolveu meter 50 gols numa liga só, cara, absurdo, né? O Cristiano fez 46, foi o vice-artilheiro. Aliás, ambos fazendo essa quantidade de gols aí na mesma temporada era um negócio surreal, né, cara? Bons tempos. O Real Madrid terminou a campanha então com 100 pontos cravados, 32 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, marcando 121 gols, o que, se você calculou aí, dá uma média superior a 3 gols por jogo em média, cara, num campeonato de 38 rodadas. É um negócio absurdo. E sofrendo 32, né? Então o saldo ficou de 89 positivo. Essa campanha foi um negócio brutal e mais, né? O Mourinho conquistou a 4ª liga diferente na sua carreira, né? Ele já tinha ganhado em Portugal, na Itália e na Inglaterra. Só que esse recorde de pontos não ficou com o Real Madrid por muito tempo não, porque logo na temporada seguinte, né, em 2012-13, foi lá o Barcelona e empatou. Um Barça que não era mais comandado pelo Pep Guardiola, tava nas mãos aí do saudoso Tito Vilanova, e que conseguiu fazer uma campanha tão brutal quanto, né? Eles tinham aquela trindade sagrada de Xavi, Iniesta e Messi, além de outros jogadores que na época eram craques, né, como Piqué, Puyol e o Davi Villa. Messi naturalmente era o melhor jogador daquela equipe, né, e foi o artilheiro do Campeonato Espanhol com apenas só 46 gols, né? Só que se a gente comparar essa campanha do Real Madrid com a do Barcelona, elas empatam tudo ali na questão das vitórias, empates, derrotas e pontos. Mas nos critérios de desempate, o Barcelona fez 115 gols e tomou 40, um saldo positivo de 75. Ou seja, se for comparar aí as duas campanhas, aquela do Real Madrid do Mourinho ainda é superior. De qualquer forma, foi uma campanha fabulosa e certamente era a era de ouro, né, dos super times aí da La Liga. E a gente fecha o vídeo falando da campanha que foi a melhor de toda a história, somando as 7 principais ligas europeias, e veio nas mãos aí daquela Juventus que ganhou 9 títulos consecutivos na Série A italiana, mas a temporada era a de 2013-14, numa época em que a Juventus estava conquistando apenas a sua 3ª taça consecutiva, né, e era comandada pelo italiano Antonio Conte. O brabo tinha um time muito bom na mão, né, com o trio BBC na zaga, Bonucci, Barzagli e Chiellini, o meio campo que era um verdadeiro quadrado mágico, né, com Pirlo, Vidal, Marquisio e o Pogba, e na frente Tevez e Llorente, que apesar de tudo meteu bastante gol naquela temporada. E com essa equipe, a Juventus não deu a menor chance de ninguém sequer sonhar com o Scudetto. Pra vocês terem uma ideia, jogando em casa, eles fizeram 19 partidas, né, e conseguiram 19 vitórias, uma campanha perfeita. Foram absurdos 102 pontos conquistados, com 33 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, 80 gols marcados e 23 sofridos, ou seja, um saldo positivo de 57. Você pode perceber que, comparando com aquele Real Madrid do Mourinho, por exemplo, né, essa Juventus era muito menos goleadora ou um time de dar espetáculo e amassar todo mundo, e muito mais um time eficiente. Para ilustrar isso, o artilheiro da equipe na temporada foi o Carlitos Tevez, com apenas 19 gols, né? Então era uma equipe muito sólida. E fica aqui a curiosidade, essa Juve ficou a apenas um ponto de igualar a histórica campanha do Celtic da Escócia, que fez 103 pontos na temporada 2001-2002, e é o recorde histórico entre todas as ligas europeias. A gente não botou essa história do Celtic aqui porque a gente não costuma falar muito de campeonato escocês, mas fica aí a curiosidade. Vai ser difícil algum time das 7 principais ligas igualar esses 102 pontos, né? E vale lembrar que das 7 principais ligas, apenas 4 tem campeonatos com 38 rodadas, e quem tem campeonato com 34 rodadas não vai atingir isso aí nunca. Mas se você pudesse chutar qual desses recordes poderia ser o próximo a ser quebrado. A gente espera muito que você tenha curtido esse vídeo. Se curtiu, deixa o like antes de sair, que ajuda muito a divulgar o nosso trabalho pra mais gente. E nos vemos no próximo, então. Um grande abraço. Falou!